Oi, tudo bem? Eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre saúde, mas tendo a Bíblia como base. Mas antes de eu começar a falar do assunto que realmente nós vamos conversar hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal, a fim de que esse assunto se torne relevante, assim muitas pessoas possam ter contato com essa mensagem e o objetivo possa ser alcançado. Hoje eu quero conversar com você um pouquinho sobre medo. Para ser mais exato, o tema que hoje eu quero abordar com você é livres do medo. Para você compreender, eu quero que você entenda que na vida humana, na experiência humana, nós estamos cercados de medo e esses medos são diversos, desde medo de assalto, sofrimento, morte, diversos temores, frustrações. E a pergunta que eu te faço é: qual é o teu medo? E aí, já pensou de que você tem medo? Sabe por quê? Porque alguns dos nossos medos são totalmente reais e válidos, enquanto outros são totalmente infundados, ou seja, não tem cabimento, são coisas irreais que não tem como acontecer. E isso vem aumentando tanto que a psiquiatria hoje trata um transtorno que são os transtornos de fobia. Quando você pega o CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, e o DSM-5, eles vêm mostrando sobre as fobias. E o CID F40, ele vem trazendo especificamente esta classificação. E quando você pega o termo fobia, trata-se de um medo irracional em que você não consegue distinguir e determinar se aquilo é real ou é irreal. Então essas fobias, elas tratam de um medo que é algo irracional, ou seja, é um medo incontrolável e você não consegue determinar se aquilo é verdadeiro ou não, se aquilo está acontecendo ou não. Mas quando você pega o conceito de medo, você vai ver que medo é uma reação inerente, é algo inato, é algo próprio do indivíduo e é algo necessário porque ajuda a sair ou se prevenir de algumas situações. Ou seja, este medo que quando se torna incontrolável, ele se torna uma fobia, ele também pode auxiliar na minha e na sua segurança. E aí vem a pergunta: até que ponto esse medo é algo bom e até que ponto esse medo que se torna fobia se torna algo ruim? Por ser algo próprio, algo nosso, todos nós temos momentos e vivemos muitas vezes com medo. Podemos até esconder e dizer que é apenas uma timidez ou uma fragilidade, mas dentro da natureza humana, em algum canto do indivíduo, em algum canto seu, você tem um pouquinho de medo de alguma coisa, às vezes de algo ou de alguém, porque aquilo de certa forma te traz insegurança, te gera preocupações, e quando aquilo que antes era normal começa a aumentar progressivamente e espontaneamente, começa a ser algo irracional e gradativamente deixa de ser um simples medo e se torna um transtorno, uma fobia, e que muitas vezes necessita ser tratada. E sabe quando o medo não é tratado, ou quando não é identificado, ele pode se manifestar de diversas maneiras, pode ser através de violência, irritabilidade, agressividade, ansiedade e tantos outros transtornos psicológicos e psiquiátricos. Quer ver um exemplo? Quando uma criança ela cresce sem amor e segurança, aquele tempo vai passando e agora a criança vai começando a criar personagens imaginários, começa a pensar que todas as pessoas podem fazer mal a ela e agora o tempo vai passando e a pessoa cresce, mas tem a perspectiva que qualquer coisa, qualquer pessoa ou qualquer situação pode gerar temores a ela, e é uma pessoa que vive constantemente com medo porque traz do passado lembranças que mesmo no presente, mesmo tendo passado, ainda ficam vivas e nunca fica realmente no passado. Ou seja, desta forma acaba não se tornando um adulto feliz, ou seja, grita, chora, fere,
se torna muitas vezes violento, machuca com as palavras, tudo. Desde o tempo em que era criança, acostumou-se a viver uma vida de temores. Agora imagina que essa criança deixou de ser criança e agora é um adulto, e esse adulto agora passou pela melhor faculdade e na faculdade aprendeu sobre liderança, sobre o que é ter qualidade de vida, como usufruir a vida de maneira sensata, mas ainda assim, todo o seu conhecimento, ele fica lá na sua base, vários temores de como a vida era e agora o medo começa a tomar conta. Entende tudo sobre inteligência emocional, mas agora os seus temores inconscientes são maior do que suas certezas conscientes. E agora ele fica nessa dúvida da vida em que se firmar, mas na grande maioria das vezes, os medos tomam conta. E sabe o que acontece? Muitas vezes destrói em minutos aquilo que levou uma vida para ser construído. Eu quero ler com você um versículo da Bíblia, mas antes que eu e você possamos ler juntos, eu quero que você compreenda que através da Bíblia nós podemos compreender que o medo, mesmo muitas vezes progredindo e se tornando incontrolável, nós podemos de certa forma trabalhar com ele e ser feliz. E por isso, quando você pega o livro de Salmos, no capítulo 88, um rei chamado Davi, ele escreve uns salmos se questionando, na verdade questionando a Deus como ser feliz neste mundo em que vivemos, nesta terra de frustração e solidão, como ser feliz. E lá em Salmos, no capítulo 88, no versículo 12, diz assim: acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Davi ele começa dizendo para mim e para você: acaso nas trevas consegue-se ver as tuas maravilhas? E a resposta que ele vem falando para mim e para você é não. Quando a vida está cheia de trevas, não é possível ser feliz. E agora na continuação do verso, Davi fala assim que a terra, que a vida na real, é terra de esquecimento, ou seja, terra de morte, onde que os sonhos são frustrados, os sonhos terminam, os planos acabam. E a tendência sempre é as coisas darem errada, porque os medos, as frustrações, as decepções acabam fazendo parte da vida, porque na vida de trevas é impossível ser feliz. Sabe, nossos planos, nossos sonhos, nossas aspirações, nós acabamos matando de maneira irremediavelmente com as nossas atitudes, com o nosso jeito de ser, com o nosso modo de agir. E todo esse medo é controlado pelo mundo inconsciente de feridas, de chagas que alguém, que algo abriu no passado. E a pergunta que vem na minha e na tua cabeça é a seguinte: tem remédio? Quantas vezes paciente chega lá no meu consultório e fala sobre todas as suas fobias, são diversas, e pergunta assim: eu preciso viver, eu não estou conseguindo ter qualidade de vida, qual remédio pode haver para me curar? E eu te falo assim: olha, não vem aqui para te falar de remédio em caixinha, comprimido, talvez gotinha, não. Mas eu te garanto, tem remédio sim. Enquanto que em Salmos 88, no versículo 12, Davi ele levanta esse questionamento. No versículo 13 do mesmo Salmo 88, ele mostra qual é o remédio. E lá diz o seguinte: mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e de madrugada dirijo a Ti a minha oração. Por isso, meu amigo, quer ser livre, quer ser feliz, quer que os medos deixem de existir? De acordo com a Bíblia, o remédio se chama Jesus. Quer um conselho? Identifique seus temores, identifique suas feridas e fraquezas. E se for preciso, clame, ore, chore, mas permita que Jesus transforme a sua vida e traga esperança para todas as suas frustrações, todos os seus sonhos não alcançados, porque só assim
não com medicação, não com tipo de remédios psicotrópicos, mas desta forma você vai encontrar esperança. Por isso, seja livre para amar, ser feliz e fazer alguém feliz, esteja disposto a perdoar e, por fim, aceite que vitorioso nem sempre é aquele que chega primeiro. O importante é chegar. Que Deus te abençoe. Leve esta mensagem a outras pessoas. Vamos juntos levar esperança. E até mais.